Olá! Você foi o primeiro! Seja bem-vindo! Oi, seja bem-vinda, Lilian. E a câmera? Não estou vendo você. Vamos fazer o seguinte? É melhor tentar de novo? Olá, sejam bem-vindos. Aê, chegou. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo tranquilo. Bom te Tudo ver tranquilo? depois de tanto Bom estar tempo, aqui. né? Mesmo que Obrigado pelo virtualmente. convite. Que é isso, eu que agradeço você por ter aceitado, assim, de pronto. Aliás, você nunca diz não, né? Tento ajudar, tento ser útil. É verdade. Eu admiro esse seu perfil por isso. Deixa eu ver se as pessoas chegam aí um pouquinho. Oi, Aninha, seja bem-vinda. Olá, Laís chegou aqui também. Algumas pessoas eu não conheço, acho que você conhece aí. Deve ser alguém do seu. Deixa Eu eu acho que ver tem aqui. algumas alunas, ex-alunas, Oi, minha prima. Vivi! Oi, Lai. Oi, Paulinha, sejam bem-vindos. Oi, Ana. Ana Paula, minha cunhada. Sejam todos muito bem-vindos. A gente está esperando vocês para poder começar. Não vou esperar mais, porque senão a gente deixa de discutir aspectos que são importantes. Boa noite, Vivi. Então vamos lá. Bom, gente, eu tenho hoje a honra de receber aqui no Espaço Instruidamente Caio Moraes, que foi meu professor, é meu professor e uma pessoa querida ao meu coração. Pois é, me orientou na especialização e hoje é quem tem trocas muito produtivas comigo e tem me ajudado muito. Então, eu quero te agradecer, Caio, por você estar aqui conosco hoje, mais uma vez. Caio é psicólogo, é neuropsicólogo, é mestre em neuropsicologia, também é sócio proprietário do Instituto Lúria, que fica no Rio Vermelho, em Salvador. Tem mais alguma coisa, Caio? Estou esquecendo de mais alguma coisa? Além de pai de Tô com- Nina. Esse é o seu melhor título. É o mais importante. Exato. E aí, agora eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e do seu trabalho, para a gente iniciar a nossa conversa, tá bom? Pronto, beleza. Você já falou, sou psicólogo, formado desde 2003. Fiz mestrado no México em neuropsicologia. Sou professor da pós-graduação da Faculdade Rui Barbosa, onde você foi minha aluna. Isso. E hoje em dia, na verdade, eu sou muito mais clínico, né? A gente tem o Instituto Lúria, onde a gente trabalha, né? Faz atendimento, avaliação, intervenção, com pacientes de todas as idades, de criança a idoso, né? Mas a maior parte do perfil principal são crianças com dificuldade de aprendizagem e ou desenvolvimento, né? E aí lá a gente trabalha a partir, como você colocou no título, acho, né? Você colocou a psicologia histórico-cultural, a neuropsicologia histórico-cultural. E temos lá alguns projetos, né? A gente tenta tocar de uma forma particular, né? Lá dentro do Instituto. E é Caio, isso, fora isso, a faculdade. pronto. Eu tinha falado com você uma ordem, uma organização do nosso encontro, mas você trouxe uma questão aí agora que eu acho que é fundamental a gente falar agora. Que você falasse um pouco sobre a abordagem luriana, sobre a perspectiva histórico-cultural, para que as pessoas se situassem, né? Pronto, pode ser. De uma forma geral, no Brasil como um todo, a gente tem uma abordagem específica de neuropsicologia, né? Mas, na verdade, assim como a psicologia, ela recebe influência de vários olhares diferentes, várias abordagens teóricas diferentes. A neuropsicologia também tem mais de uma.
Então, a gente saiu daqui do Brasil, foi fazer mestrado fora, no México, para poder conhecer uma outra forma de trabalhar com neuropsicologia, que é a história cultural, que a gente chama. Não é uma abordagem nova, é uma abordagem tão antiga quanto a neuropsicologia cognitiva, né? Ela teve o seu fundador, Alexander Luria, ele teve presente desde o início, vamos dizer assim, né? Na formação da neuropsicologia no mundo, ele é considerado um dos pais da neuropsicologia, mas por vários motivos, né? Econômicos, políticos, culturais, a neuropsicologia histórico-cultural ou luriana teve dificuldade de entrar no Brasil. E entrou tem muito pouco tempo, a gente teve que sair para estudar ela. Hoje em dia ela tem uma presença interessante, assim, no sentido de que as pessoas estão procurando, estão investigando, estão correndo atrás, estão querendo saber, estão conhecendo, principalmente no sul, sudeste do país, principalmente no sudeste, né, do país. Mas a gente tem núcleos em vários, nas diversas regiões do país hoje em dia, de psicologia histórico-cultural e de neuropsicologia histórico-cultural. E não vou dizer que assim é diametralmente oposta à neuropsicologia cognitiva, mas também não é a mesma coisa. Então a gente tem alguns conceitos diferentes que influenciam na prática, a gente tem algumas diferenças na prática e faz a gente sofrer um pouquinho com o mercado aqui em Salvador, porque existem algumas diferenças mesmo na forma de trabalhar. E é isso, a gente tenta ser luriano num mundo não luriano. Então, Caio, eu queria que você, se for possível, colocasse um pouco da diferença entre as duas neuropsicologias para poder a gente situar as pessoas sobre a temática dentro da abordagem luriana, entre a abordagem cognitiva e a luriana. Você me jogou um desafio um pouco complicado de fazer aqui assim agora por uma questão de tempo, Simples, inclusive. assim. O que é que fundamentalmente é diferente? Assim, em termos práticos mesmo, assim, uma diferença importante é que a neuropsicologia cognitiva ela tem uma influência mais quantitativa na forma de trabalhar e a gente tende a ter uma influência mais qualitativa, na história cultural mais qualitativa. Para poder explicar essa diferença, eu teria que introduzir alguns conceitos muito específicos, assim, né? Então, por exemplo, a avaliação luriana, ela não deveria ser uma avaliação muito para patologizar, ou seja, quando a família chega procurando a gente, perguntando assim, olha, meu filho não aprende a ler, ele tem 10 anos, mas lê muito mal, eu quero saber qual é o problema que ele tem, essa não seria a pergunta que a gente gostaria de estar respondendo. A pergunta que a gente gostaria de responder é o que eu faço para ele conseguir ler ou o que eu faço para ele conseguir se sair bem nesse mundo que exige que a gente leia bem. Então, ou seja, a gente faz uma avaliação que a gente chama na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que a criança é capaz de adquirir desde que você dê a ela aquilo que ela oferece. Então, a gente gostaria de poder fazer uma avaliação em que investigasse o que eu preciso fazer para essa criança continuar evoluindo e não que necessariamente respondesse a pergunta de qual o problema que meu filho tem. Perfeito. Entendeu? Então, era só isso, a avaliação eu queria que você dissesse. mais... Pronto, tá ótimo. Já situou todo mundo, perfeito. Então, para iniciar a nossa reflexão sobre a temática, como se desenvolve a regulação voluntária do comportamento em termos neuropsicológicos e psicológicos. Pronto, aí agora eu vou ter que dar uma resumida, né? Mas Tá. assim, em termos neuropsicológicos, basicamente a principal estrutura e a gente precisa que amadureça e se desenvolva para que a criança adquira essa capacidade de se controlar, de controlar suas próprias ações, é um órgão no cérebro que a gente chama, ou uma estrutura no cérebro que a gente chama de córtex pré-frontal, né? Que é a parte mais frontal do cérebro, a parte que fica bem aqui na testa, na frente. E ela não faz nada sozinho, ela é completamente conectada com todo o cérebro, mas é a principal estrutura e permite esse controle de si mesmo, né? Obviamente, quando o bebê nasce, ele tem essa estrutura, mas num nível extremamente imaturo, e o que a gente precisa fazer ao longo da vida desse bebê é fazer com que essa estrutura se desenvolva, né? E eu faço questão de dizer assim, né? O que a gente precisa fazer é estimular o desenvolvimento dessa estrutura. Por quê? Porque a primeira noção que a gente precisa introduzir aqui na live é a ideia de que
qualquer coisa que você queira que seu filho ou sua filha desenvolva ou adquira, não espere que aconteça naturalmente. Não espere que a natureza vai oferecer isso de bom grado, vamos dizer assim, né? Então, quando um bebê nasce, ele tem todas as potencialidades, todas as capacidades para desenvolver isso e muito mais. Mas essas coisas só vão se desenvolver se a gente estimular. Então, você quer que a criança adquira, você quer que ela desenvolva, então dê as condições para que isso aconteça. Estimule, ofereça, crie um contexto que permita que isso aconteça. Todo o resto é potencialidade, certo? Então, o bebê nasce, ele tem todas essas possibilidades, mas quem vai fazer com que ele desenvolva essa capacidade de se controlar é a gente. Não espere que vá amadurecer, certo? Essa é a ideia principal da live que a gente precisa construir. É muito comum que as famílias digam assim, bom, ele não conseguiu ainda, ou ele não está lendo ainda, ou a escola está reclamando muito do comportamento, é muito agitado, é muito quieto, mas eu sei que ele vai, quando ele crescer, isso vai mudar. Porque a ideia básica que todo mundo tem é que o amadurecimento ou o crescimento ele é geneticamente controlado. Ele se dá de uma forma natural. Existem vários motivos para isso. Mas o que a gente quer mostrar é justamente que é esse contexto que a família, que os adultos, que a escola constrói ao redor da criança, é esse contexto que tem que oferecer a ele, os instrumentos, os meios, ou a ela, né, a criança, os instrumentos e meios para que a criança possa adquirir esse autocontrole e qualquer outra coisa, pensamento abstrato, orientação espacial, compaixão, empatia, socialização. A gente precisa assumir a responsabilidade disso e oferecer à criança o que ela precisa. Então, um dos principais meios ou instrumentos que a gente tem para poder fazer isso realmente acontecer é a linguagem. Linguagem e fala não são a mesma coisa, mas como eu não posso aqui, né, desenvolver as duas ideias, os dois conceitos, a gente vai usar mais ou menos como se fosse sinônimo, né? Linguagem e fala. Porque aqui a gente vai estar falando, assim, fica mais fácil, porque a gente vai estar falando do desenvolvimento típico, né? De uma criança que tem condições adequadas para ter um desenvolvimento dentro do esperado, né? Que não se desvie muito do esperado. Então, nesse contexto, o principal meio de linguagem, uma das principais formas de linguagem que a gente apresenta à criança é a fala. Então, além de outros instrumentos, a gente vai falar de alguns outros marcadores, alguns outros elementos que vão ser introduzidos, mas principalmente a gente precisa apresentar à criança e estimular na criança a capacidade de ser regulada pela minha linguagem, pela minha fala, né? Como se fosse um controle remoto, vamos dizer assim, um controle à distância, um controle que não exija uma ação física. Então, em última instância, eu estou dizendo que quando a gente introduz a linguagem com a intenção de fazer com que ela organize as ações da minha criança, eu estou estimulando através da minha fala, da minha linguagem, entre outras coisas, a maturação pré-frontal e, como consequência, um controle, um autocontrole, um controle voluntário das próprias ações da criança. Ele começa de fora e vai sendo interiorizado, né? Então, a gente apresenta à criança as condições externas que vão estimular e fazer aquilo que a natureza dá para a criança como potência, a gente vai fazer com que se concretize, com que se realize realmente. E isso vai se dar em forma de desenvolvimento. Quanto mais a criança se desenvolve, mais eu posso oferecer a ela. Quanto mais eu ofereço, mais ela se desenvolve. E o desenvolvimento vai se dando nessa interação, nesse ciclo constante, né? Esse ciclo da vida. Eu estimulo, que permite um desenvolvimento, que permite mais estimulação, que dá mais desenvolvimento, e assim vai. Assim por diante. Em cada fase da vida, a criança vai tendo novas necessidades. Em cada etapa da vida, a gente vai ter um tipo de atividade que se apresenta, um tipo de atividade que a criança realiza, que se apresenta como sendo a mais importante para estimular o desenvolvimento dela em cada etapa. E se a gente fica atento e utiliza essas atividades ao longo da vida
como meio de estimulação, o autocontrole e outras capacidades vão surgindo, vão amadurecendo na criança. Então, no bebê, a primeira seria a comunicação com o adulto. O bebê não vive, não sobrevive se não tiver uma comunicação que não é uma comunicação verbal, a gente chama de comunicação afetiva, emocional com o adulto. Na criança pré-escolar vai ser o brincar, e na criança escolar vai ser o estudo. Então, se a gente participa de uma forma sadia, adequada, presente na vida da criança em cada uma dessas etapas, atento a cada um desses momentos, a cada uma dessas atividades, então a gente vai, a princípio, conseguir construir condições para que a criança consiga desenvolver esse autocontrole. Perfeito. Agora eu vou fazer o papel da blogueira. Gente, tá tão bom que tem que passar para mais gente isso. Cliquem nesse aviãozinho aí e mandem para as pessoas e também deem coraçõezinhos para ele, para poder mais gente vir assistir a live, tá certo? Muito bom, Caio. Esse primeiro momento a introdução já foi perfeita. Então você acabou trazendo um pouco sobre o que influencia nesse desenvolvimento. E aí eu gostaria que você falasse mais especificamente quais são os marcadores na idade pré-escolar, que vocês chamam de idade pré-escolar e escolar, a gente chama de educação infantil e ensino fundamental. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Pronto. Na educação infantil, a principal atividade que a gente realiza, oferece com a criança é o brincar, né? Ele vai se apresentar de formas diferentes, em diferentes idades, diferentes momentos da vida. Então, as crianças, a gente chama de pré-escolar menor, né? Então, entre 1 e 3 anos de idade, o jogo, o brincar, ele ainda se apresenta de uma forma muito concreta, muito dependente do objeto, né? Então, quando o bebê pequeno, ele interage com as coisas de forma muito indiferenciada. Qualquer coisa que a gente der para a criança, qualquer coisa que a gente der para o bebê, ela age de uma forma, ela interage com o objeto sempre da mesma forma. Se você dá uma boneca, ou uma bola, ou uma escova de dente, qualquer coisa que você der, ela vai fazer as mesmas coisas, ela vai pegar, ela vai pôr na boca, mais na frente ela vai jogar, ou vai entregar ao adulto e pegar de volta, né? E na medida que ela vai fazendo isso, ela vai descobrindo que, por exemplo, se ela pega uma bola e joga a bola, ela não pode esperar que ela arremesse a bola e a bola caia no mesmo lugar, caia no lugar e fique no mesmo lugar, né? Do mesmo jeito que ela não pode pegar uma boneca, jogar e esperar que a boneca vá sair rolando. Então, ela vai aprendendo na medida em que ela vai interagindo com os objetos. Então, isso é ao longo do primeiro ano, que a gente chama de primeira infância. Quando ela entra na idade pré-escolar ou no ensino fundamental, no ensino infantil, né? Na pré-escola, no ensino fundamental. Na educação infantil depois do fundamental. Na educação infantil, exato. Então, quando ela entra na educação infantil, a gente já espera que ela esteja usando os objetos como objetos. Então, se você dá uma bola, ela usa como bola. Ela joga, ela chuta. Se você dá uma boneca, então ela acolhe a boneca, de repente ela pode dar de comer, ou pentear o cabelo, e por aí vai, né? Os objetos começam a ganhar identidade. Não parece, né? Mas isso por si só já começa a dar limites à ação da criança. Porque, por exemplo, como eu falei, ela não pode esperar que vai jogar a boneca e a boneca vai sair rolando. Quem vai se comportar dessa forma é a bola. Então, ela vai identificando a forma como cada objeto se comporta de acordo com a forma, com a estrutura, com a textura, com o material que é feito e por aí vai, né? Então, o objeto em si já dá certo limite. E o objeto vai dar mais limite porque ele tem um adulto por trás desse objeto que é oferecido à criança. E aí o adulto, ele denomina, ele explica, ele escolhe quais objetos vão ser oferecidos, quais objetos não devem ser oferecidos, quais são os adequados ou não, né? E ele ensina e mostra como se utilizar desses objetos. Porque cada objeto tem a sua função e a forma do objeto é de acordo com a função. Aí quando a gente finalmente, né, agora entrando na idade que a gente quer, que é a criança da educação infantil, ela começa a se livrar um pouco da estrutura do objeto, porque ela começa a usar um objeto como se fosse outra coisa. Ela começa a usar o objeto como se fosse outro objeto. É quando a criança pode pegar um lápis, por exemplo, e fingir que é uma injeção.
Só que ainda o mundo das coisas continua dando limites à criança. Porque, por exemplo, ela pode pegar um lápis e fingir que é um foguete, mas dificilmente ela vai pegar um lápis e fingir que é um abrigo. O formato, a estrutura do lápis não permite esse tipo de brincadeira. Ela pode pegar uma vassoura, montar na vassoura e dizer que é um cavalo. Dificilmente ela vai pegar um lápis e colocar entre as pernas e dizer que é um cavalo. Então, o mundo das coisas dá esses limites, né? E o adulto, se o adulto estiver presente dentro desse processo, então fica mais claro, mais fácil ainda fazer com que a criança tome consciência do motivo dessas coisas. Por que que não dá para usar o lápis como cavalo? Né? O que é um cavalo? O que é um lápis? Então, quando a criança entra na educação infantil, uma das coisas que acontece é um desenvolvimento muito grande da linguagem, é um desenvolvimento muito grande da fala, né? Então, se o adulto apresenta os objetos, participa da brincadeira, participa do brincar, denominando, conversando, explicando, participando do processo, usando a fala e a linguagem, ele faz um monte de coisas aí, né? Então, quando ele senta com a criança e brinca de bola, por exemplo, ele está recortando dentro daquele contexto em que ele está, dizendo assim, olha, a gente tem tudo isso aqui ao nosso redor, mas agora a gente vai brincar com isso. Ou seja, a gente vai recortar nesse mar de percepções, nesse mar de estímulos, esse objeto que vai fazer parte da nossa atenção agora nesse momento. Então ele está controlando a atenção da criança para aquilo ali, para aquelas ações, para aquele objeto. Principalmente quando ele acompanha essa atividade com a fala, com a linguagem. Isso que a gente está fazendo, a gente está jogando bola, pegue a bola foi pelo lado de lá, né? Então, inicialmente, o que a gente faz com a criança é acompanhar aquilo que a gente faz com o que a gente fala. E isso pode ser feito desde os primeiros dias de nascida. A criança, o bebê nasce, e se você perceber, quando você olha para um bebê e fala, ele tende a olhar diretamente para a sua boca. Se você pensar no rosto, aquilo que tende a chamar mais atenção é a boca, porque é o que tem mais movimento e produz som. Então, quando você fala com o bebê, ele presta atenção na sua boca, ele pode não entender, mas ele sente o tom de voz, aquilo provoca uma sensação mais calma ou mais agitada e etc. As ações que a gente realiza com o bebê, se a gente identifica ou se a gente associa com a fala, olha, agora o papai vai tirar sua roupa, porque vai te dar banho, vou colocar você dentro d'água, você vai tomar banho agora eu vou passar o sabão. Com o tempo, a criança, obviamente, ao longo de meses, ela vai associando fala, tom de voz, até tônus muscular com as diversas atividades. Brincadeiras em que o tônus muscular é maior, momentos como do banho ou de dormir em que o tônus muscular é menor, o tom de voz também muda na hora de brincar ou na hora de acalentar, né? E as palavras vão acompanhando esse processo. Na medida em que a criança vai crescendo, a gente vai tendendo a diminuir as ações físicas sobre a criança e tentando focar o controle sobre ela através da palavra. Então, quando a gente chega na educação infantil, a gente espera um desenvolvimento grande da linguagem, né? Muito rápido, a aquisição de vocabulário, a construção de frases mais complexas, cada vez mais complexas, e a compreensão, principalmente, que a criança tem sobre a linguagem, sobre a fala do adulto, né? Isso é importante porque quanto mais, na medida que a criança vai adquirindo esse desenvolvimento, mais a gente vai querendo fazer com que ela possa ser controlada, não através das ações, da minha ação sobre ela, né, de, por exemplo, segurar a mãozinha para ela não pegar a faca, e esperando que ela faça mais isso quando eu falar para ela não pegue, né? Então, na educação infantil, a gente espera que esse controle que o adulto exerce sobre a criança através da linguagem e não necessariamente diretamente através da ação, ele esteja presente. Então, no início da educação infantil, é quando a criança começa a realizar a brincadeira simbólica, a gente chama de jogo simbólico, né?
Então, no jogo simbólico, voltando, é quando a criança pega o lápis e pode dizer que é uma injeção. Mas nesse momento eu posso dizer para ela, e eu posso dizer assim, que eu quero, durante a brincadeira, a gente vai conversando sobre as coisas que vai acontecendo e vai dizer assim, olha, eu vou montar no meu cavalo, pode ser o lápis? Aí a criança pode dizer, não, papai, é muito pequeno. E nesse diálogo que acontece durante a brincadeira, a gente vai estimulando uma aquisição que a gente espera que aconteça no final da educação infantil, que é o pensamento reflexivo. Por que que o lápis não pode ser... Por que que eu não posso usar o lápis como cavalo na minha brincadeira? Por que que o lápis não pode simbolizar um abrigo na minha brincadeira? Né? Então, durante a brincadeira, durante o jogo, a linguagem as coisas fazem um papel importante de limite e a linguagem faz um papel importante de organização. No final da educação infantil, do meio para o final, a criança faz finalmente a brincadeira, o jogo de papéis, a brincadeira de faz de conta. E aí é quando o desenvolvimento acontece ainda mais. Porque quando a criança brinca, o nosso autor de referência, Vygotsky, né, Vygotsky diz que quando a criança exerce o jogo de papéis, essencialmente tudo que ela precisa desenvolver ao longo do jogo de papéis acontece. Né? Então, o jogo estimula na criança tudo que ela precisa. Inclusive, a preparação para a entrada na educação, no ensino fundamental. No ensino fundamental. Então, quando a criança entra no ensino fundamental, a principal atividade que estimula o desenvolvimento dela é o jogo, é o estudo, né? Então, enquanto eu estou brincando de jogo de papéis, né? Quando eu estou brincando de brincadeira de faz de conta com a criança ao longo do ensino fundamental, principalmente da metade para o fim, eu posso brincar de escola, eu posso brincar de trabalhar, eu posso entrar numa nave espacial e ir para a Lua, mas lá eu preciso conhecer os botões, eu preciso fazer um relatório. E aí eu vou mostrando à criança como que faz parte da vida dela fazer conta, escrever, ler, não só porque ela observa papai e mamãe, mas porque ela vivencia jogando. E o jogo, a brincadeira, né, vivencia brincando. E a brincadeira, que faz de conta, ela não é completamente livre, como a gente imagina. Ela dá à criança muita liberdade, mas não é 100% de liberdade. Isso é importante a gente ter consciência. Porque quando a criança brinca, ela de faz de conta, ela assume um papel. Né? Então, quando a garotinha diz que vai brincar de escola e diz que eu sou a professora, ela não pode se comportar como se fosse aluno. Então, ela vai agir como ela observa a professora fazendo. Aí ela aprende um monte de coisas que não dá para a gente detalhar agora, mas uma delas é que ser professora exige um tipo de comportamento que é diferente do comportamento de ser mãe, que é diferente do comportamento de ser aluna, né, de ser criança, de se comportar como adulto é diferente de se comportar como criança. Então, quando a criança está brincando, que ela assume um papel, ela está aprendendo a respeitar regras. E nesse caso são as regras da vida, né? Então, se eu sou adulto, não é esperado que eu haja como se fosse criança. Então, se o brincar é a principal atividade, não é a única, mas a principal atividade para estimular o desenvolvimento da criança durante a educação infantil, então, uma das coisas que a gente pode dizer é brinque. Brinque com a criança. Brinque com o seu filho. Ah, mas é difícil, o cansaço, eu não gosto de brincar e por aí vai. A gente pode procurar formas diferentes de participar da brincadeira. Inclusive, a gente pode, pelo menos, dar a importância necessária para isso, né? Que é como eu digo, às vezes a gente tem a noção de que o brincar é essencial para a criança, a gente até diz, né? O brincar para a criança é a mesma coisa que o trabalhar para o adulto, né? Muita gente tem essa ideia, mas não age como se fosse assim, né? Então, é importante a gente transformar essa ideia em ato, em atitude, né? Então, bom, eu vou dar um exemplo que eu já dei, né? A gente lançou um livro sobre isso, meu Vira estava no dia, fizeram uma pergunta sobre isso, né? Assim, como é que a gente pode valorizar, ou né, como é que a gente pode trabalhar com isso no dia a dia da criança, né? E aí uma coisa que eu falei, um exemplo, obrigado, é isso aí, obrigado.
Tá vendo? Muito bem, Aplicada. muito bem. Muito obrigado pela valorização. Jamile tá aqui? Mas é isso, tá. Então, eu estava dizendo, né? Então eu dei o exemplo. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando no computador, minha filha veio, né? Minha filha gosta muito de contar as coisas que ela assiste, o tempo todo, toda hora. E ela veio, papai, aí veio me contar alguma coisa. Aí eu falei, agora não, filha, que eu estou fazendo uma coisa importante. E aí depois eu me toquei que eu estava dizendo para ela que o que ela queria me dizer não era importante, né? Então o que era importante eu fazia aquilo. Daí eu passei a eu passei a mudar de atitude e primeiro, eu interrompo o que eu estiver fazendo para dar atenção a ela quando ela precisa. Mas às vezes não é possível, né? Aí eu digo para ela, filha, peraí, que agora eu estou fazendo uma coisa urgente. Que não é mais importante, mas infelizmente eu tenho um prazo, vamos dizer assim, né? Então eu posso até não gostar, por exemplo, de brincar com a criança, de estar lá presente, de sentar no chão. Todo mundo tem o direito de gostar ou não gostar. Mas então é importante, como adulto, como pai, assumir a responsabilidade de criar as condições para que a criança brinque da forma mais saudável possível. Que ela desça para o playground, que ela possa estar com outras crianças, que ela possa chamar a coleguinha para casa, né? Criar as condições para que ela possa estar com pessoas, estar com outras crianças. Desculpe, uma interferência. Tudo Entendeu? bem. Então, assim, porque assim, enquanto a criança brinca, existe o diálogo ele se estrutura dentro do jogo também, né? Então, o jogo, a brincadeira, ela acontece com a participação da fala, com a participação da linguagem, consequentemente, com a participação e com a estimulação de um controle próprio, de um controle voluntário, de um controle do próprio comportamento. Quando ela entra na educação infantil, a gente espera que ela esteja motivada para aprender o foco principal, pelo menos os primeiros anos da educação infantil, que ela quer aprender a ler, escrever e fazer conta. Isso a gente pode estimular e desenvolver ao longo dos anos da educação infantil, né? Então, se a gente brincar, se a gente faz parte do processo de brincar, principalmente do brincar da brincadeira de faz de conta da criança, a gente pode introduzir esses elementos que vão estimular nela o interesse pelo conteúdo escolar, né? E aí a gente cria as condições para que a atividade de estudo possa se estabelecer. Não estou dizendo que a criança nessa idade, né, 6, 7 anos, primeiro ano, né, da educação do ensino fundamental, que ela vai ter consciência da importância do estudo, que ela vai ter todo o prazer do mundo em estudar, porque a gente sabe que, né, assim, não exatamente é assim na vida real, mas que pelo menos aquilo faça parte da vida dela, né? Ela dê importância àquilo que mamãe faz, que papai faz, que o amiguinho, a amiguinha, o primo mais velho faz, né? Que é ler e escrever, e ela ter essa vontade de fazer isso, até porque ela sente essa necessidade, né? Então, minha filha ontem instalou um joguinho no celular e toda hora tinha um diálogo. E aí ela tinha que ficar me pedindo para ler. Então, eu mostrava para ela, tá vendo? Quando você aprender a ler sozinho, você vai fazer isso sozinha, não vai precisar de mim, né? Então, Pois é. durante o a educação infantil, a gente estimula a criança a se motivar pelo que vai vir pela frente na educação, no ensino fundamental. Muito bom. Muito bom, muito esclarecedor tudo. Gente, já tem 30 minutos de live e passa muito rápido. Ouvir você falar é muito bom. Então, eu queria só compartilhar com você, Caio, algumas falas aqui. Ana Paula disse, excelente essa perspectiva para os pais, permitir a criatividade da criança, fazer com que ela exerça seu potencial em toda a plenitude. Ela também está trazendo agora, minha filha sempre amou ser professora, aos 5, 6 anos, dava aula a todas as amigas. Ela está adorando. Heloísa perguntou, vai gravar a live? Vou, Heloísa, vou deixar disponível. Como é que não deixa? Tem que deixar para mais pessoas verem essa conversa, né? Essa explanação maravilhosa. Leila está falando aqui do jogo de papéis. Exatamente assim, assume um papel
e tentem imitar os comportamentos. É isso mesmo. O que mais? É mais do que isso até, né? É, mais do que isso até. Perfeita Mais do que isso, porque colocação. Estão elogiando muito, viu, Caio? Estímulo mediante o sentido das coisas. As escolas precisam ouvir essa live. Gente, eu divulguei muito, o máximo que eu pude. Vou deixar disponível, aí vocês divulgam também, tá certo? Mas você ia falando uma coisa, mais do que isso. Diga, Caio. quando a criança brinca, né, faz o jogo de papéis, faz a brincadeira e faz de conta, elas mesmas se regulam. Né? Então, assim, para construir o papel, uma criança precisa regular a outra. Porque se isso não acontece, a brincadeira é estragada, a brincadeira não acontece. Né? Então, uma vez uma aluna me contou que de um sobrinho dela, se eu não me engano, estava brincando com um coleguinha de espada, né? De cavaleiro, essas coisas. E aí toda vez ele acertava o colega com a espada e o colega não tinha nenhuma reação. Aí ele parou, se chateou e falou, mas peraí, eu tô batendo você com a espada, você tem que cair no chão, né, e tal, você foi atingido. Aí falou, não, mas eu sou imortal. Aí falou assim, bom, então eu também sou imortal. Aí de repente eles se deram conta que se os dois forem imortais, a brincadeira não acontece. O que é que eles estão fazendo nesse momento? Eles estão discutindo as regras do jogo, entre eles, uma criança com outra criança. Então, pode até não ter a participação necessariamente de um adulto. É interessante que tenha a participação de um adulto. É mais interessante que você brinque com seu filho, com sua filha, que você faça parte. Por quê? Porque você representa para ele o auge do desenvolvimento. Né? Aquilo que você encontra na sociedade como o que tem de memória, o que tem de linguagem, o que tem de responsabilidade, o que tem de empatia, de socialização é o adulto. Né? Então, quando você participa com a criança, brinca com ela, você apresenta a ela o máximo do desenvolvimento, vamos dizer. Principalmente em relação ao ponto de desenvolvimento dela. Então, quando você participa, você apresenta a linguagem no máximo de desenvolvimento, né? Você apresenta o controle no máximo de maturação. Então, você pode apresentar à criança ideias que outras crianças não apresentam. Né? Então, quando você vai brincar de casinha, por exemplo, com sua filha ou com seu filho, você pode perguntar a ele, bom, você vai trabalhar, que horas que você vai trabalhar? E quando você vai para o trabalho, você faz o quê? Né? A criança sabe o que o pai e a mãe faz até o momento em que ele sai pela porta e vai trabalhar. Fora disso, ele não sabe. Então, você pode dizer para ele, olha, vamos entrar no carro. Quando entra no carro, o que é que faz? Né? Ele sabe, por exemplo, que você mexe no volante, mas ele pode não saber o que você faz com os pés. Então, você pode extrapolar mais. Quando você extrapola mais, você apresenta mais regras. Você apresenta mais necessidades. E você pode apresentar mais controle. Né? Então, se a criança entra no carro dizendo que vai trabalhar e faz, você pode dizer, pô, mas você vai correr assim no meio do trânsito, por exemplo. Entendeu? Ou você pode dizer, ou você pode dirigir junto com ela e dizer, parei para o sinal vermelho. Não é nem, assim, nesse momento você está apresentando regras, né? Regras de trânsito, mas não é nem por isso. É realmente para ela perceber tudo que faz parte dessa brincadeira. Entendeu? Assim, tudo que faz parte desse brincar, coisas que ela pode não perceber e você, como adulto, tem condições de apresentar. Mas mesmo que o adulto não participe da brincadeira, as crianças, elas mesmas vão se regulando. Né? Vygotsky diz que o brincar estabelece uma zona de desenvolvimento proximal, ou seja, uma criança vai ensinando a outra para desenvolver mais, para adquirir mais, para alcançar novas coisas. Né? Então, a quantidade de coisas que acontecem dentro de um jogo, dentro da brincadeira, vai além do que a gente consegue imaginar, às vezes vai além do que a gente consegue observar. Ai, Caio, eu queria agora fazer um paralelo com a escola, né? Que é esse ambiente também tão potente de aprendizagem, diante das interações e das possibilidades, né? Que as crianças vivenciam dentro da escola. E aí, não tem como não falar, né? Desse cenário de pandemia. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre as emoções da criança, esse autocontrole com relação a tudo isso que vem acontecendo, como é que é para elas esse momento, o que é que você pode nos trazer aí, fazer um pouco também uma reflexão sobre as atividades remotas, que você também tem feito esse atendimento à distância, não é isso? Então, eu queria que você fizesse uma explanação em cima de tudo isso que eu trouxe aqui para você. Emoções, atividades remotas.
É uma situação nova para todo mundo, né? Então, para as crianças, elas obviamente não têm noção clara do que isso significa e exatamente o motivo do que está acontecendo. Infelizmente, uma das coisas que nós, como adultos, temos de hábito é aquela ideia de criança não tem que querer, né? Essa ideia, ela traz uma série de concepções que podem prejudicar um pouco a forma como a gente lida com a criança. Ela fez sentido em alguma forma de educação de tempos atrás, mas hoje em dia não. Por quê? Porque é uma frase que coloca a criança num lugar inferior ao lugar de sujeito, vamos dizer assim, né? A criança ela tem que obedecer, ela tem que fazer o que eu estou mandando, porque criança não sabe de nada. Seria interessante a gente mudar essa ideia e pensar a criança como um sujeito, né? Um sujeito que precisa de atenção, que precisa de orientação, que precisa de cuidado e etc., que precisa de supervisão, mas é um sujeito, né? Então, se a gente pensa assim, a gente pode seguir a ideia de que quanto mais eu conseguir deixar clara para a criança a situação, menos difícil tende a ser para ela respeitar a situação, né? Respeitar o quadro. Então, claro que tem uma série de coisas que são difíceis para a gente colocar para a criança, né? Que tem a ver com morte, por exemplo, né? Ou com enfermidade, com adoecimento e etc. Mas, na medida do possível, quanto mais claro a gente conseguir deixar, e principalmente os motivos das coisas são apresentados, melhor. Se a gente consegue, se a gente consegue, junto com o não, apresentar à criança o porquê do não, tende a ficar menos difícil para ela aceitar o não, tende a ficar menos difícil para ela se autorregular, se autocontrolar, né? Nessa situação que a gente está vivendo, uma coisa interessante que seria tentar fazer fazer com que a situação de vida mude o mínimo possível. Ela vai mudar bastante, obviamente, mas que a gente tente manter o máximo de normalidade. Por exemplo, uma rotina, né? Fora da quarentena, a gente tende a ter uma rotina. Claro que com a quarentena, a gente não tem que ir para a escola, não tem mais aula de vôlei, não tem aula mais de natação, de inglês, sei lá o quê. Mas é importante a gente fazer esse esforço de buscar formas de criar uma rotina que a criança tenha e que seja mais ou menos segura. Esse estabelecimento da rotina é interessante desde que a criança nasce, né? Dá um senso de organização, dá um senso de controle, oferece para a criança esse autocontrole, isso dá uma sensação de conforto. Inclusive, desde cedo, a gente dizer para a criança, olha, hoje, por exemplo, quem vai ficar com você é a vovó, o papai vai sair para trabalhar, a mamãe vai sair para trabalhar, na hora do almoço a gente vai almoçar. Ou seja, explicar a ela a rotina por turno, né? Então, ela sabe o que vai acontecer. Isso dá uma sensação de controle e estimula nela o autocontrole. Se a gente consegue transportar isso para a rotina de quarentena da forma possível, é interessante. Por exemplo, todo dia, entre 5 e 5 e meia da tarde, eu saio com minha filha para dar 2 voltas no condomínio. Então, a gente não sai na rua, a gente não toca em casa, a gente não cruza com ninguém, a gente põe a máscara, tem cuidados, mas ela sabe que todos os dias eu tendo a terminar de atender às 5. Então, depois das 5, a gente vai fazer o dever de casa, depois a gente vai fazer da escola, depois a gente vai sair para andar, depois a gente vai voltar para casa, vai tomar banho, vai jantar, certo? Então, estabelecer essa rotina, e pode ser menos difícil do que a gente imagina, porque a gente tem hoje em dia instrumentos para isso. Né? Então, a gente tem, por exemplo, entra no YouTube e tem aula de música para criança, entra no YouTube e tem aula de educação física, né? Então, a gente pode utilizar da própria tecnologia, que não é 100% maravilhosa, mas ela dá para a gente instrumentos para ajudar a gente a criar essa rotina para a criança, né? Para que ela possa manter esse senso de organização, de estabilidade. É importante manter a recomendação de usar o mínimo possível as telas, por mais que nesse momento isso tenha que ser aumentado, né? E essa é uma das dificuldades, porque a gente sabe que a exposição excessiva às telas não é saudável, não é interessante, mas a gente precisa regular, a gente precisa controlar. Por outro lado, é um momento de usar,
Então, a gente precisa criar regras para isso, né? E essas regras vão ser aplicadas dentro da rotina, né? Para quem está do lado de cá, né? Por exemplo, que tem que, no meu caso, estimular intervenção neuropsicológica, tem que fazer atividades com essas crianças, e ao mesmo tempo precisa que ela se sinta à vontade para colocar suas questões particulares, né? Isso está sendo um desafio, porque ela literalmente se sente em casa, né? Porque ela está em casa, e em casa ela tem tudo aquilo que é dela, né? Então ela tem os brinquedos dela, ela tem a televisão dela, do lado, tem o celular do pai, tem o computador com jogos e etc. E a gente tem que ser eficaz em combater isso, vamos dizer, né? Então, como é que você consegue motivar a criança mais do que os próprios brinquedos, mais do que a própria tela de televisão, ou a cama, né? Ou a cama dos pais, que deve chamar ainda, que deve atrair ainda mais. Então, esse desafio de ser motivador durante a quarentena é muito complicado. Então, assim, eu canso de ligar para um paciente, né, via Skype, para o paciente atender, ele, né, garoto 12, 13, 14 anos, e dizer assim, pô, eu estava jogando. Então, imagine ele ter que largar um jogo de tiro do Xbox para poder fazer uma atividade de intervenção neuropsicológica, né? Por outro lado, quando você consegue que ele faça isso, você pode, em tese, estar estimulando esse autocontrole, porque ele está trocando aquilo que é tão prazeroso por essa atividade que você está realizando junto com ele, né? Então, eu já tive mãe de me dizer assim, olha, só o fato de ele ter ficado com você sentado por 50 minutos, para mim já é o céu, né? Uma criança, por exemplo, com diagnóstico de transtorno de déficit de atenção, a criança hiperativa, e a mãe diz assim, olha, o que importa é que eu digo, olha, a sessão foi um caos. Ele, o que importa é que ele ficou com você por 50 minutos, sentado, entendeu? Então, dentro desse mar de estímulos prazerosos que ele tem dentro da casa dele, você conseguir atrair a atenção para manter a criança ali e realmente atenta ao que está acontecendo em algum nível, então isso por si só já é muito difícil. E além disso, ela está dentro de casa, que é uma situação muito permeável, né? Então, para o psicólogo isso é terrível, porque você precisa de sigilo, você precisa que a criança sinta que ela está num lugar em que ela pode falar ou fazer o que ela quiser, e isso não vai trazer um grande transtorno. Então, isso não é fácil, né? Porque o mais comum, na verdade, é você está trabalhando com a criança, a babá chega para trazer o lanche, a mãe chega para trazer um suco, a irmã entra para pegar papel na impressora que está ali do lado, né? Então, a criança ela não sente que tem privacidade, né? O paciente, de uma forma geral, às vezes não sente que tem privacidade. Agora, em termos de autocontrole, tudo isso se torna um instrumento extremamente desafiador, mas se torna um instrumento, né? Então, esse garoto, por exemplo, que eu falei, ele é extremamente hiperativo, hiperativo, extremamente inquieto. Eu só pela regulação verbal, do lado de cá do computador, dizendo para ele, clique nesse ícone, escreva tal frase, você errou, apague, não apague muito, apague menos e etc. E no final você ter 3, 4 frases escritas no Word, uma criança que não sabia utilizar o Word. A única regulação que eu posso utilizar é a regulação através da minha fala, da linguagem. Então, realmente, em tese, isso pode ser uma coisa interessante, que tem uma ação diminuída na sessão presencial, entendeu? Então, a grande questão são muitas as dificuldades que a gente tem, são muitos os desafios que a gente tem, inclusive o nível de cansaço. A gente fazer isso tudo na frente de uma tela, só a própria estimulação da luz azul já é extremamente cansativo. O nível de atenção que a gente tem que ter, olhando para a pessoa, que você só vê praticamente o rosto na tela, é extremamente cansativo também. Então, você conseguir vencer isso tudo, né? O cansaço, como organizar o seu trabalho para que seja tão motivador e tão pouco cansativo a ponto da criança conseguir permanecer ali fazendo o que você propõe a fazer, né? Por outro lado, ela está aprendendo a utilizar tecnologias novas, que às vezes ela não sabia fazer, como, por exemplo, usar o Skype, usar o Zoom, e outras que você pode apresentar a ela. E, ao mesmo tempo, quando a gente consegue vencer algumas dessas barreiras, a gente, em tese, pode estar, sim, estimulando esse autocontrole.
já que ela está ali, apesar do cansaço, apesar de negligenciar todos aqueles estímulos prazerosos ao redor dela e etc. E está sendo organizada e controlada pela sua fala, teoricamente você pode estar assim colaborando para a estimulação e desenvolvimento desse autocontrole. Caio, você traz aí na perspectiva da psicologia, o seu atendimento psicológico, né? Aí eu fico refletindo, à medida que você vai falando, me traz de imediato o desafio da educação hoje, né? De orientar essas crianças por recursos tão limitados e trazer essa motivação para que elas realizem essas atividades numa situação em que você tem um número maior de crianças com diversas questões, né, para poder alcançar essa aprendizagem. Então, assim, para a educação especificamente, é um momento muito peculiar e bem difícil. Então, a gente, por exemplo, no meu caso, a gente tem utilizado, e eu penso que a realidade da escola pública é ainda um pouco mais difícil, um pouco não, bem mais difícil, porque a gente tem aí as interferências da falta da inclusão digital, e para poder acessar essas crianças com as atividades se torna um fator ainda, um complicador ainda maior. E, por exemplo, à medida que a gente vai atendendo as crianças e elas vão mandando para a gente áudios, vídeos, aquilo que elas vão fazendo, porque na realidade a escola pública, como não tem a ferramenta do Zoom, porque eles não têm um aparelho para isso, enfim, a nossa ferramenta é o WhatsApp, a gente vai percebendo os contextos em que eles realizam as atividades. E são contextos cheios de ruídos, cheios de interferências, na cama, como você trouxe aí, então vocês também passam por isso, né? Eles querem fazer atividade na cama, querem fazer... Às vezes a gente percebe através dos vídeos, por exemplo, famílias com som alto, no mesmo contexto em que a criança está fazendo atividade, enfim, um desafio muito grande, porque às vezes a família não tem esse entendimento da importância de ter um local reservado, de ter esse espaço para que a criança desenvolva suas atividades, para que ela foque a atenção dela. Então, se torna ainda muito mais estressante, muito mais angustiante para ela realizar essas atividades, né? O desafio se torna ainda maior. Enfim, são muitas questões que a gente precisa pensar. Viviane está trazendo aqui desafio família, escola, terapias e estudante, bem assim. Que mais? Mariana trouxe aqui uma vitória conseguir isso, né, Mariana? Esses atendimentos online. Mas o nosso tempo está acabando, eu não vou poder mais interagir com as pessoas. Eu vou pedir só que você faça uma última reflexão, Caio, se você puder. Porque a gente tem um tempinho, nós temos 7 minutos. Aí só queria que você falasse rapidamente sugestões do que a gente pode fazer com as famílias e a gente se despede logo, logo. E eu vou finalizar depois dando o nome do livro que as pessoas me pediram, viu? Eu acho que o Instituto já colocou aí, já ajudou bastante, mas eu coloco também na legenda. Bora lá. Pronto. Claro que o objetivo de todo mundo é conseguir transformar esse situação de doença na situação mais saudável possível, né? O que não é nem um pouco fácil. Essa interação saudável com a criança através do brincar é uma das coisas que a gente tem como principal instrumento, né? Quando a criança entra na educação infantil, o brincar dela muda, porque ela começa a fazer o jogo que a gente chama de jogo de regras. Então, uma das coisas que seria interessante é utilizar, inclusive colocar na rotina. Uma questão difícil é que as diferentes famílias têm rotinas muito diferentes nesse momento, né? Fora do momento de quarentena, a gente tem um padrão um pouco mais parecido, né? Que é o horário de trabalho, o horário de lazer. Algumas estão trabalhando, outras não. Algumas saem com mais frequência, outras com menos frequência. Mas a gente consegue, dentro dessa rotina, incluir, por exemplo, brincar com jogos de regra, jogos de tabuleiro, jogos de esporte, se é possível dentro de casa, você fazer, né, arremessar uma bola para acertar dentro de um cesto, coisas desse tipo. Isso é interessante, porque a gente está falando de autocontrole, autorregulação, e os jogos de regras exigem isso. Então, quando você, falando da educação infantil, do ensino fundamental, quando você coloca dentro da rotina esse jogo com regras, você estabelece um momento prazeroso em que você afasta a criança das telas, você está estimulando ela a seguir as regras do jogo,
o que, além de tudo, tende a ser motivador, né? Então, você pode conseguir coisas interessantes. E também dá para utilizar a mesma coisa com as tecnologias, né? Então, como eu falei, então a gente pode selecionar bons jogos, bons filmes, bons desenhos, né? Para que entre nessa rotina um momento interessante de lazer de família, em que a gente pode participar. Por exemplo, você assiste um desenho com seu filho, com sua filha, e conversa com ele sobre por que que ele fez isso, quem é esse personagem, por que que esse personagem falou aquilo. Do mesmo jeito que muitas mulheres gostam, sabe, assim, de assistir novela e ficar dizendo, menino, você viu o que ela fez? Coisas desse tipo. Faça com o filho, assistindo um desenho, assistindo Moana, assistindo Carros e etc. Então, existem momentos que são instrumentos, meios que são prazerosos, interessantes, e que são extremamente viáveis de serem utilizados, né? Então, estabeleça uma rotina, estabeleça dentro de casa o que a criança pode colaborar, vestir, arrumar a cama, tirar o prato, colocar a roupa suja, varrer o quarto, claro que sempre de acordo com a idade, né? Mas estabeleça com elas atividades que ela pode fazer dentro de casa, né? Inclusive dentro da rotina, né? O horário, por exemplo, em que ela vai limpar o quarto dela todos os dias, né? E ela fazer o que for possível. Então, estabelecer uma rotina, coloque responsabilidades dentro de casa de acordo com as possibilidades dela e veja nos horários do dia a dia como que você pode brincar com seu filho e com sua filha. Durante a educação infantil, jogo de papéis, jogo simbólico, né? Durante a criança que está em idade do ensino fundamental, jogo de regras, né? Então Estão vamos pedindo brincar, aqui vamos jogar. sugestões de jogos para ajudar no autocontrole, Caio. Você pode sugerir jogos? Posso. Todos os jogos de tabuleiro são interessantes, porque tem, né, xadrez, damas, etc. Mas eu gosto muito desses jogos muito parecidos. Tem muitos jogos parecidos com imagem e ação, do mesmo estilo, né? Desenhar, fazer mímica, porque além de seguir regras, a criança tem que imaginar o que ela vai fazer e se colocar no lugar do outro. Ou seja, aquilo que eu estou fazendo, ele vai fazer ele adivinhar o que eu quero ou não. Então, eu tenho que me colocar no lugar da outra pessoa para saber se eu estou fazendo direito ou não. E muitas outras coisas que são estimuladas aí nesse processo. Agora, uma coisa importante quando você brinca com seu filho, com sua criança, né, com sua filha, ensine ele a conseguir fazer, né? Não faça por ele, facilite no sentido de, se está difícil demais, a gente pode modificar, discutir, rediscutir as regras, mas tente ajudar ele a conseguir fazer. Não fique facilitando no sentido de perder de propósito, né? A não ser no momento para motivar. Mas o que eu quero dizer o mais importante é dar as condições a ele para conseguir jogar. Ensine estratégias, faça ele verificar o que ele está fazendo, faça ele pensar no que ele está fazendo, para que ele consiga aprender a jogar junto com você. Ou seja, Perfeito, tente Caio. levar ele ao ponto em que ele pode ganhar de você, ele pode realmente jogar. A gente vai ter que encerrar. Eu só tenho 1 minuto para lhe agradecer, para dizer que foi um prazer conversar com você, um prazer te ouvir, agradecer as pessoas que estão aqui e ficaram esse tempo conosco. Infelizmente, a gente tem que encerrar, o Instagram só nos dá 1 hora, e eu gostaria, Caio, de mais uma vez reiterar minha admiração, carinho e respeito ao seu trabalho, à pessoa que você é e o seu compromisso social. O livro deles é esse aqui, Método de Avaliação e Estímulo da Atividade Lúdica, tá bom? É Caio, Camila, Jamile, Yúlia, Luiz Quitaná e Félix Dias, também meu professor na UFBA. Pode falar, dar seu tchau. E obrigada, gente. Tchau, eu agradeço muito, obrigado por todo mundo que assistiu, espero que tenha sido útil em algum nível. Muito obrigado, Elvira, pela oportunidade e seguimos juntos. É isso aí, valeu. Tchau, gente. Prazer imenso, viu? Tchauzinho. Tchauzinho, boa noite. Boa noite. Obrigada.